episódio do podcast Terapia na Ponta da Língua. Eu sou Paula Ribeiro Sanches, psicóloga. Estou aqui novamente com o meu companheiro de trabalho e amigo Francisco. Vambora. Vambora? Hoje a gente vai falar de transição de carreira, que foi uma ideia sua. Boa. E eu achei muito legal. Na verdade, a gente está vindo com alguns temas, né? E aí, um tema que encaixaria na sequência, né? Também que tem a ver é a mudança, na verdade, né? Sobre mudança. Então, transição de carreira entra aí em questão aí de mudança. E é um assunto bem pertinente, né? A gente escuta muito isso no consultório. Uhum. Hoje mesmo, na faculdade, eu escutei isso, né? De algumas pessoas falando sobre esse tema, né? E que estão iniciando, né? um novo curso, pensando, daqui 10 anos eu quero fazer minha transição, etc. Então, acho que é um tema bem legal aí pra gente abordar. Sim, legal. Dentro do seu curso, tem pessoas que já são formadas, trabalham em outras áreas e resolveram estudar psicologia? Exato. Tem gente que fala assim, que é o que aconteceu comigo alguns anos atrás, que eu falava assim, ok, o que eu tenho hoje, o que eu construí hoje, me mantém, né, eu consigo ter minha vida, porém, eu aguento isso por mais quantos anos? Uhum. Né? Então, eu comecei a pensar sobre isso. Mais 10 anos? Poxa, mais 10, e eu tenho uma jornada ainda pra frente, o que eu vou fazer? Então, ali eu começo a criar estratégia para poder fazer essa transição enquanto eu tenho saúde, enquanto eu consigo correr atrás das coisas, né? E hoje eu vejo essas pessoas falando a mesma coisa. Porque eu já estou na minha área, já tem 30 anos, tem 20 anos. E eu não quero me aposentar nessa área. Né? Então eu queria algo diferente. Eu acho que, né, esse curso ele casa bem com o que eu quero lá na frente. Então, tem pessoas que estão começando e tem pessoas que já estão, que tem uma bagagem, né? Tem uma experiência, mas querem mudar. Legal. Então vamos falar de transição de carreira, de mudança que envolve aí uma mudança. Mas vamos falar mais então especificamente de carreira mesmo, de profissão. E lembrando, siga a gente no nosso canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu, deixa seu comentário aqui se você já fez alguma já teve vontade ou se você já mudou de carreira. Deixa seus comentários aqui e siga a gente também no Instagram, o link está sempre na descrição aqui dos vídeos, ok, pessoal? Não esqueçam que a participação de vocês, a inscrição de vocês, as curtidas de vocês são muito importantes, porque faz aí o nosso canal crescer. Então, é dessa forma que vocês ajudam a gente. Bom, uma primeira coisa que eu pensei, eu acho que hoje você tem bastante propriedade para falar sobre esse tema, né? Eu nunca, por exemplo, fiz uma transição de carreira. Eu fiz uma transição dentro da minha carreira, de como eu trabalhava. Eu sempre trabalhei para alguém e aí eu mudei, decidi trabalhar para mim. E aí tem todos os prós e contras, entre aspas, vamos dizer assim, que mais para frente também aqui eu vou falar sobre isso, porque acho que toda profissão todas as nossas escolhas implicam em frustrações, né? Nada é perfeito e tal. Mas eu comecei aqui a minha reflexão a respeito da transição de carreira, sobre mudança, pensando mais nessa parte de trabalho, pensando na vocação. Então, a vocação, ela é só uma vocação, aquela coisa meio fantasiosa e meio romantizada de aquilo, nossa, é isso para minha vida e tal. Ela é só uma vocação ou a vocação ela também é uma construção? O que você acha? Vocação, ele é vocare, né? A palavra original. Tem um significado de chamado. É interessante essa palavra que você trouxe. Então, vocare é um chamado. Então, chamado. Primeiro que se é um chamado, tá vindo de fora. Né? Eu estou ouvindo um chamado. Né? Só que, como que isso vai... como isso pode impactar na minha vida? Quando aquele chamado bate com algo que está aqui dentro. Uhum. Né? Então, como assim? Quando você visualiza algo externo e você fala, cara, aquilo é para mim. Eu sei que eu tenho algo para aquilo, para aquele serviço. Né? Então, eu entendo, né, acho que é uma boa forma de explicar aí essa palavra que você trouxe, né, da vocação, nesse sentido. Então, tem um chamado. E aí, a gente fala já até de algo mais profundo, né? Que é a questão aí do propósito, né? Então, e aí, propósito. O que significa propósito? Propósito nada mais é do que colocar à frente.
né? Então é algo que está à frente, ou seja, algo que é mais importante. Então volta, o que que é importante para você? Autoconhecimento, você precisa entender isso. Uhum. Né? Então quando a gente fala de uma transição de carreira, ou seja, a gente está falando de mudança, e mudar sempre já vai existir ali uma certa resistência. Sim, Né? naturalmente, né? As pessoas resistem muito às mudanças. Como sempre na tentativa de se defender de algo, né? De algo que é desconhecido. Exato. Então já tem uma dificuldade natural, mudança. Agora, carreira, a gente está falando de uma outra área muito importante, que influencia muito, impacta muito nas nossas vidas, que é financeiro. Então, muitas vezes eu tenho medo de fazer uma transição, porque aqui, por mais que eu não goste muito do que eu faço, eu tenho os benefícios, a segurança, né? Eu tenho como é que fala? Fugiu a palavra. Eu tenho um estilo de vida em cima daquilo que eu ganho. Se eu fizer essa transição, eu tenho medo de perder isso aqui. Né? E aí isso junta com o medo da mudança, parte financeira, é mais difícil. Então, como que eu consigo fazer? Então, vamos pensar assim. Primeiro, eu preciso entender quais são os seus medos que te impedem de fazer a mudança. Coloca lá quais são os medos. E aí os porquês, né? Os motivos. E por qual motivo você gostaria de fazer essa transição, essa mudança? Então, duas listas. Aquilo que você tem medo e aquilo que você... e os motivos reais do qual você gostaria de transitar ali de carreira. Porque ali você vai clarear e muitas vezes, nessa balança, você consegue enxergar que, poxa, vale a pena o risco por conta disso, 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 disso. Né? Porque se tem um propósito, se tem um chamado, se eu sei que eu posso, eu tenho algo diferente. Eu sei que o que eu carrego vai servir muito bem naquela área, naturalmente falando. Né? E isso veio, essa clareza, para mim, veio depois de algumas crises existenciais, do tipo, cara, não faz sentido fazer o que eu faço hoje, mais para mim. Paga a escola do meu filho, paga a minha vida, paga alguns prazeres, que muitas vezes também, por mais que nós temos, ainda assim é limitado. E limitado muitas vezes porque eu não tenho mais estímulo para crescer, para subir. Eu não tenho mais prazer naquilo. Né? Então a chance de começar a definhar é muito grande. Então, por exemplo, eu posso ter medo de fazer a transição e posso continuar na área que eu estou. Só que essa falta de prazer naquilo que eu faço pode começar a me definhar, a ponto de eu perder aquilo que eu tenho e não ter energia para construir aquilo que eu quero. E esse é um perigo muito grande que a gente vai passar. Então, primeiro, por que eu quero fazer isso? Você tem que ter seus motivos. Né? Aí, segundo, quando? Quando eu faço isso? A partir do momento que você começa a pensar sobre isso, pode ser que você já começou. Pode ser que já é real essa transição. Quando você começa a simplesmente pôr no papel. Agora, esse é um quando você está planejando, quando você começou a pensar sobre. Então, hoje, o que eu vivo hoje, é de alguns anos atrás que eu falei, quando vai ser isso? Né? E aí, quando você começa já a pensar, as coisas já começam a se organizar. Os insights começam a vir. E aí, depois, você vai vir pro como. Como eu vou fazer isso? Exatamente. Né? E os comos é a questão da estratégia. Os comos é a questão de você clarear que você precisa entender que tem questão financeira. Então, como? Então, eu não posso simplesmente largar a mão do meu serviço e começar do zero alguma coisa, porque talvez, se não acontecer do jeito que eu espero que aconteça, financeiramente falando, isso pode me afetar na parte emocional. E aí, emocional abalado, financeiro abalado, pronto, você não desiste daquilo, aí você começa a desacreditar de você mesmo, daquela sua boa ideia, e acaba tendo que voltar para a tua área e às vezes ganhar menos do que você estava ganhando. Um exemplo. Então, os comos têm a ver com essa estratégia financeira e emocional. Você tem que estar bem emocionalmente falando. Exatamente. Então, por isso que você tem que saber quem você é, o que é que você quer, né? Quais são os motivos. E aí sim você começa a estruturar isso. E de uma forma inteligente, você vai achando o equilíbrio no que você tem agora e para onde você quer chegar. Então, resumidamente falando, eu gosto muito quando eu trabalho isso com alguém, eu falo muito essa questão do tipo, eu tô me sentindo só um número na minha empresa. Ou seja,
a gente sabe que existe muito abuso no meio corporativo, né? Uhum. Por toda a demanda que é construída, por toda a cobrança que é em cima de cada funcionário, que vem desde lá de cima e vem caindo, porque a concorrência é grande, todo mundo que tem um patamar quer subir de patamar. Para isso eu preciso ganhar mercado. Para ganhar mercado eu tenho que bater o concorrente. E o concorrente tem as estratégias dele, sejam honestas ou não. Mas existe toda essa competição, né? Fora e dentro da própria empresa. Então, assim, a cobrança é grande. E aí, o que eu falo é o seguinte, então se hoje você está se sentindo usado por sua empresa, pensa na sua empresa como uma ponte que vai te levar aonde você quer chegar. Exatamente. Né? Então foi assim Sim. que eu consegui trabalhar. Foi assim que eu consegui, muitas vezes, suportar algumas situações que você via que não eram honestas. Uhum. Mas eu falava, calma, tem algo maior por trás disso. Tenha paciência. Então eu segui o plano, eu tinha um plano e ia seguindo o plano. Né? Então hoje, eu estou vivendo hoje aquilo que eu escrevi lá atrás. Né? Mas porque eu tinha um motivo, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu não queria. E eu consegui colocar isso no papel e de uma forma inteligente vim executando. Né? Sim, acho que isso quer dizer, porque assim, quando a gente pensou de falar sobre a transição de carreira, eu peguei algumas reflexões e, enfim, formas de que eu trabalho isso no consultório. Peguei também um pouco do que você já contou para mim a respeito da sua própria experiência, das experiências das pessoas que eu atendo no consultório. E aí eu fui fazendo algumas reflexões, analisando algumas coisas, até as coisas que você já trouxe da sua vida, enfim, de como você fez isso, eu fui analisando e por isso que eu fiz alguns questionamentos. Isso que você está trazendo, acho que é o que eu estava, uma das primeiras coisas que eu pensei que é essa construção. Então, assim, vocação. Não é só aquela coisa interna, aquele chamado interno, aquele impulso interno que a gente tem de eu sinto que eu sirvo para isso. Mas de nada adianta se você não fizer uma construção em cima disso, um planejamento. Você pode sentir isso, mas se você não tiver se você não construir essa carreira, se você não planejar, e daí envolve tudo isso que você está dizendo que você fez, você fica perdido. Então, assim, acho que a vocação, ela tem sim a ver com uma coisa interna, algo que a gente já nasceu com aquela habilidade, com aquele dom, com aquilo que a gente chama de propósito, né? O que vai colocar a gente, como você disse, né? O propósito é aquilo que a gente coloca na frente de tudo. E que é algo que muitas vezes, eu sempre falo, né? A gente nasce com certas coisas. É isso, mas é isso alinhado com uma construção, que é esse planejamento de tudo isso. Porque, veja bem, a gente pode nascer com certas habilidades, mas às vezes a gente encontra a gente não encontra essas habilidades diretamente na profissão que a gente escolheu. Mas essas coisas fazem com que a gente se destaque. Então, por exemplo, pode ter aí uma pessoa que trabalha com vendas. Mas essa pessoa, ela tem certas habilidades, por exemplo, com coisas artísticas, que não tem nada a ver. Pode saber tocar um instrumento, um piano, um violino, alguma coisa assim, e ela tem muita habilidade com isso. Ou seja, essa pessoa tem uma sensibilidade maior. Qual que é a habilidade dela? Uma sensibilidade maior para talvez até para atingir pessoas, porque tem um lado artístico mais refinado, uma coisa mais sensível. Então, assim, essa habilidade ela pode usar no trabalho dela. Isso vai ser um diferencial. Mesmo que trabalhe com vendas, venda de carro, sei lá, por exemplo, que não tem nada a ver, aparentemente não tem nada a ver com isso. Mas o que vai diferenciar, por exemplo, esse vendedor? Essa habilidade refinada que ele tem e que ele pode utilizar para atingir os clientes dele, que vai fazer com que aquele cliente compre com ele e não compre com outro. Porque ele consegue atingir, talvez, emocionalmente, aquela pessoa do que um vendedor que está ali do lado dele, mas que, por exemplo, é mais racional, mais objetivo, um tanto quanto frio, vamos dizer assim, né, que as pessoas chamam. Então, assim, o quanto que é importante essa construção e esse autoconhecimento e desenvolver certas habilidades, independente da profissão que a gente escolhe ou que a gente está mudando, né, para a profissão que a gente está mudando, enfim. Então, acho que casa com o que você está trazendo aqui. Legal. Não, e você trouxe um exemplo que, na verdade,
é o que eu passei, Uhum. né? Então, eu sou gestor comercial, né? Também de formação. Construí uma carreira na área comercial. E só que eu tinha algumas habilidades diferentes dos meus colegas de trabalho. Sim. E não tinha habilidades que eles tinham, né? Que eu falava, caramba, se eu tivesse isso, me ajudaria muito. Então, por exemplo, essa introspecção, né? Como que é trabalhado isso? Como que a gente faz? Como que eu consegui, por exemplo, vencer a introspecção? Como eu consegui vencer a introspecção? O trabalho me ajudou muito. Essa função minha. Porque eu tinha que fazer a ponte. Eu era responsável pelas negociações. Uhum. Então eu tinha que fazer o contato. Eu tinha que criar as estratégias para que acontecessem as negociações. Às vezes eu tinha que estar, por exemplo, na frente de uma turma de implantodontistas e falar sobre aquilo para a turma, numa faculdade, por exemplo, ou em outros trabalhos, né? De outros segmentos que eu trabalhei. Enfim, a questão é como que eu consegui fazer isso? É porque eu tinha algo por trás. Eu tinha um estímulo por trás, financeiro. Eu precisava daquilo, né? Para minha casa. Então eu consegui romper porque eu tinha um estímulo maior. Era algo de sobrevivência. Só que se eu não tenho as mesmas habilidades, eu tenho outras habilidades, quais são? Qual é a diferença? Eu começava a perceber isso. Por exemplo, eu não tinha um perfil agressivo como o comercial geralmente tem. Uhum. Então, como que eu conseguia trazer a negociação? Pela base da confiança, pela base da escuta, pela base de me importar com aquilo que é importante daquela pessoa que eu estou negociando. Então, essa escuta, essa confiança, eu desenvolvi trabalhando nessa área. Quando eu vim para a área, né, da psicanálise, hoje da psicologia, eu entendi o quê? Que isso que foi treinado lá atrás me serve muito hoje. Claro, a gente trabalha com escuta, com mostrar a preocupação com aquilo, com aquilo que a pessoa traz, com o bem-estar da pessoa, Com aquilo que é importante para ela, com né? aquilo que é importante para ela. Eu presto atenção naquilo. Esse é o nosso trabalho. Eu estou te vendo. Exato. Com a Todo mundo segurança. quer ser visto. Exato. Todo Então, mundo por quer ser exemplo, visto. eu tenho algumas pessoas que eu dou mentoria. E uma das coisas, o primeiro módulo que eu trabalho, eu falo sobre segurança. Criar um ambiente seguro. Né? Para criarmos um ambiente seguro, nós precisamos estar seguros com nós mesmos. Uhum. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo ali naquele momento. Né? Então, sim, a segurança. Que a gente vai ouvir, nossa, eu nunca falei isso para ninguém e estou te contando. Nossa, eu já até passei por outras profissionais, eu nunca consegui falar isso e eu estou te contando na primeira sessão. Pois é, deu certo. Esse entendimento de que a gente está ali por vocação. A gente sabe por que está ali. E aquilo que você tem para me falar me importa. E de fato, a pessoa sente isso. Uhum. Né? Então isso foi o que você disse. Então, eu já sabia disso lá atrás? Não. Mas eu comecei a... Peraí, o que eu tenho de diferente? Tá, se eu tenho então isso de diferente, aonde que isso encaixa? Então. Foi quando eu começo a fazer testes vocacionais. E aí eu vou descobrir que a minha área era justamente essa área que eu atuo hoje. E o que eu aprendi com tudo isso, Paula? Que quando nós funcionamos de acordo com aquilo que nos importa, que o nosso propósito, quando eu coloco isso à frente e eu venho executando, realmente as coisas começam a cooperar. As portas começam a se abrir. Exatamente. Então, o que eu aprendi nisso? Que quando eu fiz a minha estratégia, eu achei que eu ia demorar uns 3 anos para conseguir estar... Na transição? Exato. Mas, você achou que ia demorar 3 anos para chegar onde você gostaria? Exato. Ou para conseguir... Para ter a segurança, eu gostaria, financeiramente falando. Ah, certo. Né? Porque eu consegui conciliar o meu trabalho com aquilo que eu estava fazendo, estudando, atendendo. Então, eu colocava em horários que não me atrapalharia. Claro, não é que você largou trabalho. do nada uma Exato, coisa. exato. Teve Então, fui construindo. uma construção, um planejamento. É isso. E eu fui fazendo dessa forma. Então, eu achei que ia demorar uns 3 anos. Em menos de 2 anos, aquilo já estava acontecendo. Eu já estava vivendo aquilo. Uhum. O que eu aprendo com isso? Que quando a gente coloca o nosso propósito
à frente e nos responsabilizamos em executar aquilo de uma maneira inteligente, de acordo com o plano que nós criamos, às vezes, aquilo que você achava que demoraria 10, 5 anos, acontece pela metade do tempo. Por quê? Porque isso é forte. Porque as coisas, o ambiente, responde aos seus estímulos. A estímulos. Sim. Então, quando eu começo a fazer, operar de acordo com aquilo que eu acredito, nos ambientes corretos, porque você pode ser muito bom no que você faz, mas se você não perceber que você está num ambiente errado, não vai acontecer. Então, eu estou ali me preparando, estou trabalhando e estou no ambiente certo. As coisas começam a cooperar automaticamente. E aí, a gente vai entender que nós somos estímulos vivos. Então, eu aprendi que eu sou um estímulo vivo por onde eu passo. E qual que é a resposta que o ambiente me traz? Você está no caminho certo, continua. Faz o curso. Por que você não dá treinamento? Por que você não faz uma mentoria? Por que você não escreve isso? Por que você não faz aquilo? Exato. Vão surgindo coisas, né? Exato. Até por isso que eu coloco assim, em um dos vídeos que eu coloquei, é muito cuidado. Porque quando você começa a caminhar, as portas começam a se abrir e vão vir convites. E muitos convites parecem ser bom naquele momento, mas ele pode tirar o teu caminho. Então, se você não tiver isso bem claro na sua mente, você pode sair do caminho por um convite que aparentemente parecia ser bom, né? Então, o que faz a gente retornar? Se aconteceu isso com você, no caso, o que você faz? Olha o plano e volta para ele. Né? Começa a fazer um trabalho para retornar e executar, ou seja, recalcula onde você está e aonde você quer chegar novamente. Né? Então, acontece muito disso, né? Esses convites que vão aparecer. Então, muito cuidado, porque aquilo que parece ser bom, às vezes não é tão bom assim. Sim. Né? A gente acaba perdendo 5, 10 anos aí do nosso tempo e energia em algo que vai morrer ali, né? Porque eu desviei do meu trajeto. Sim, né? sim. Eu tava lembrando aqui quando eu fiz essa transição dentro da minha carreira, porque eu acho que não é uma regra, mas eu já tinha bem certo o que eu queria quando eu entrei na faculdade. Apesar que hoje eu olho e falo, uma pessoa de 17 anos, que eu entrei com 17, eu me formei com 22 para 23 anos, eu acho que é extremamente jovem e do ponto de vista de maturidade emocional, enfim, não tem. A gente não tem uma maturidade, assim. E uma coisa que eu acho que é importante, eu até coloquei aqui pra gente conversar, é que quando a gente tá falando de pessoas mais jovens, que tá iniciando uma carreira também, é importante que essa pessoa, ela experimente coisas, para ela entender quais são as habilidades dela. Ela pode ficar ali nos devaneios, e ela deve de várias coisas. Às vezes a pessoa eu gosto de medicina, mas eu também gosto de, sei lá, de engenharia. E eu me vejo fazendo isso, mas eu me vejo fazendo não sei o quê. É o momento de entender essas diversas coisas, e a gente não pode podar as pessoas disso. Porque é a partir daí que elas vão lapidando no tempo delas e entendendo quais são, onde de verdade ela se sente bem, as habilidades que ela tem. Senão, se a gente podar, e eu falo isso, né, mais para os pais mesmo, porque às vezes, assim, a pessoa com 17 anos, os pais pensam, e muitas pessoas pensam, que não, já tá grande, já toma decisão por si mesma, às vezes até por ser adolescente ainda, é bem desafiador e tal. Mas pais e mães, é importante vocês entenderem que uma pessoa de 17 anos ainda tem totalmente os pais como pano de fundo das decisões. São pessoas, ainda não têm uma maturidade, não têm maturidade mesmo, emocional, para decidir por si. Então, é muito fácil que essas pessoas tomem decisões de início de carreira, por exemplo, baseado nas expectativas dos pais. Total. Não, mas já tem 17 anos. Só tem 17 anos. Não foi o meu caso. Meus pais me deixaram sempre livre para fazer várias coisas. Eu fiz várias coisas durante a minha infância, minha adolescência. Sempre pratiquei esporte. Depois fui fazer teatro. Depois fui fazer não sei o que. E voltei. E não sei o que e tal. Mas, enfim, uma pessoa com 17 anos, que geralmente é essa idade que a gente entra na universidade para escolher o que a gente, em teoria, vai fazer a vida inteira, não tem uma maturidade construída ainda para tomar decisões por si mesmo. Sim.
Parece, mas não. Na verdade, tem os pais todo ali por trás disso, como pano de fundo. Então, é muito fácil, às vezes, tomar decisões com essa idade baseadas em expectativas dos outros, que geralmente... Expectativas e frustrações, que geralmente são dos pais. Sim, real. Então, E é super aí, importante não podar. aí eu Desde construo, criança, né, uma carreira adolescente. em cima Exato. disso, aí com 20, 30, 40, eu começo a sentir o peso daquilo não fazer sentido mais. Né? Uhum. Mas agora, como que eu vou fazer para mudar? E a gente sabe que até hoje tem gente que não consegue mudar porque eu vou frustrar os meus pais. Por uma honra, né? Por uma visão distorcida do que é honrar pai e mãe, por Exato, exemplo. Né? exato. E a história deles, enfim. Aí já vem uma série de outras coisas que também, quando as pessoas estão em terapia, elas conseguem trabalhar e diferenciar isso. Né? E conseguir honrar pai e mãe sem precisar tomar decisões na vida baseado nas expectativas ou frustrações deles. Mas isso é uma coisa muito importante também quando a gente está falando de carreira, porque isso no início desse desenvolvimento, mas pode acontecer com uma pessoa de 30, 40, 50 anos que está ali ainda num lugar onde ela não quer estar, quer mudar, mas não consegue, justamente pela questão de frustrar pessoas ou por uma necessidade de atender às expectativas de outras pessoas. É isso, né? E como é bom você estar dentro do propósito, você estar dentro daquilo que você acredita. Né? Então, por exemplo, voltar para a faculdade hoje, para mim, cara, Vocês não entenderam, ele tá estudando psicologia, né, gente? voltar para a faculdade hoje, para mim é algo assim totalmente diferente do que foi no passado. Uhum. Cara, eu vou com prazer, eu tô com fome. Nossa. Eu tô sentado ali e tô absorvendo, e tô refletindo, e já tô pesquisando, porque hoje a gente tem isso aqui na mão. Então aquilo que eu tô vendo, já pesquiso, já tô anotando. Aquilo, toda aula tem um insight novo, né? Eu me imagino fazendo faculdade com a idade que eu tô hoje. O quanto que eu aproveitaria muito mais com 17 anos, E tem gente cara. que tem medo disso. Fala, nossa, Sabe? mas agora eu vou fazer isso, cara. Se você tem a oportunidade, né? Se você tem algo que com tá 30, aí, com que 40. te fomenta, que te estimula, faça. Faça. Né? Porque a vida tá aqui e tá passando, na verdade. Claro. Então, se isso faz sentido pra você, poxa, não deixa. Cada curso que eu entro, que eu inicio, que delícia que é fazer isso com a maturidade que eu tenho hoje. Claro que com 17 anos eu sempre gostei de estudar, sempre fui meio, né? Sim. Todo mundo fala nerdinho e tal. Eu sempre gostei, então eu consegui aproveitar, mas é óbvio que eu não aproveitei. Sim, uma menina de 17 anos não vai aproveitar o ambiente, tudo aquilo e tal. Enfim, até as amizades, as pessoas, as experiências ali, da mesma forma de uma pessoa que eu tenho 38 E o que eu mais gosto é que um professor gosta... É baseado mais na a experiência clínica ou a experiência de trabalho dele, é baseado mais na abordagem tal. O outro professor na abordagem X. Cara, e eu quero saber o que é mais importante para você nessa abordagem. O que é que mais você vê resultado na sua experiência por conta dessa abordagem. Então, é tão gostoso você ser curioso, né? Entender que uma abordagem não abona a outra. Então, a primeira coisa que o coordenador falou para mim foi: aqui você vai abrir a mente, hein? Aqui você vai ver outras frentes. Eu falei, é isso que eu quero. Sim. Né? Porque tem gente que vai de uma maneira meio fechada. Tem a ver com identidade, muitas vezes, que eu acredito nisso e se você falar mal disso, tá falando mal de mim. Não, cara. Mas se você ficar com esse entendimento aí, você vai se frustrar muito e vai perder grandes oportunidades de conhecer grandes pensadores, né? Que vai influenciar e que vai, de repente, abrir ali, te dar mais possibilidades, né? Para que você consiga trabalhar com as pessoas, né? Que é o propósito final de tudo isso, né? Sim. É ter mais recurso para poder ajudar o outro, para poder servir dentro da minha função ali no consultório, seja em algum outra frente, algum outro trabalho, né? Mas quanto mais conhecimento e quanto mais curioso eu sou pelo diferente, isso me diferencia. Uhum. Né? Sim, uma outra coisa que eu vi também aqui quando eu estava pensando, né, a respeito de transição de carreira, um dos medos que surge, que eu já trabalhei em consultório, que surge quando a pessoa está pensando nessa transição de carreira, é o mercado. Ah, mas o mercado está saturado. Começa a criar mesmo, né? Pelo próprio medo, as pessoas começam a criar justificativas que elas acreditam para não fazer aquilo que elas querem fazer. Uma das coisas que elas mais falam é, ai não, mas será? O mercado ali tá saturado, sei lá, sou advogada e quero
ir para psicologia. Nossa, tem um psicólogo a cada esquina. Nenhum mercado está saturado se você conhece qual é o seu diferencial. Se você tem essa construção que tem a ver com o autoconhecimento, se você conhece as suas habilidades, se você investe muito nisso. Então, assim, o mercado não vai estar saturado para você que quer, sei lá, que nem o exemplo, eu sou advogado, quero ser psicólogo. O mercado não vai estar saturado se você estudar muito, se você investir no seu conhecimento, se você investir no seu autoconhecimento, se você investir nas habilidades que você tem, nos diferenciais que você tem. E é isso. Mas você Principalmente, precisa fazer isso. você acreditar no seu diferencial. Acreditar, exatamente. Você só vai acreditar naquilo que você conhece. Portanto, você precisa se conhecer. Senão você não vai acreditar naquilo. É isso. Porque, às vezes, por exemplo, eu vejo a galera nessa questão da média, né? Então, da mediocridade mesmo, né? Então, eu faço o que o outro faz. Porque você não descobriu ainda o teu real potencial. Então, você fica se comparando. E quando você se compara, você quer ser igual ao outro. E quando você quer ser igual ao outro, você não é ninguém. Porque você não é o outro, que o outro já é o outro. E também você não é você. Né? E por isso que, às vezes, não tem resultado. Por isso que, às vezes, tá difícil. Por isso que, às vezes, tá saturado. Exato. Uma coisa que eu acho legal nessa parte dessa construção que tem a ver com esse conhecimento, que tem a ver com, as habilidades, de o seu estilo de vida. Isso tem a ver com a forma com que você trabalha. Então, a minha forma de trabalhar, eu tenho toda uma base teórica, obviamente, científica, e vou lá todo o tempo, eu estou fazendo um curso novo, estou estudando tudo, mas as pessoas, elas se identificam também, elas gostam do seu trabalho, porque elas se identificam com o seu estilo de vida. Então, por isso que você precisa se autoconhecer. Isso é o seu diferencial. Boa. As pessoas procuram o Francisco, ou procuram a Paula, também por isso, porque elas se identificam com a gente. Então, não existe mercado saturado. Existem profissionais que são vários psicólogos, mas que cada um tem um diferencial que faz com que as pessoas se identifiquem mais e vai mais com ele do que com o outro, e que gosta mais daquela abordagem. E mesmo dentro da abordagem, nossa, mas tem um monte de psicólogo que é cognitivo comportamental, tá saturado disso. Sim, mas é a minha forma de trabalhar isso. Como é que eu trabalho dentro dessa... Então, assim, não existe mercado saturado se você entende que você não pode ser... que se você trabalhar para não ser medíocre, vamos dizer assim. É isso. É isso. É isso. Não fique encontrando justificativa para os seus medos, para você procrastinar, para você não fazer aquilo que você quer. Por esse que é um dos mais comuns, que é o mercado tá saturado. Eu vou mudar só por dinheiro também. Dinheiro traz realização pessoal? Aquela sensação de estar realizado? Acredito que para a maioria das pessoas não é só isso. Em partes, né? Em partes vai te trazer. Então, em parte, sim. Esse é um desafio. Tem gente que tá ganhando desafio, bem, mas não tá feliz. Exato. Tem gente que ganha muito bem, mas não tá feliz. Tá depressivo, tá ansioso, não tá satisfeito com o trabalho. Claro, supre algumas necessidades. Não vamos dizer que não, claro que sim. Né? E o dinheiro, ele é sempre bem-vindo. A gente tem que abençoar, né? Mas escolher só pelo dinheiro também é uma coisa meio complicada. Porque a médio e longo prazo, a gente precisa ver se isso vai trazer essa realização, ou se você vai ser mais uma pessoa ganhando muito bem, só que frustrada, insatisfeita, depressiva, ansiosa. Então, tem várias coisas aí. Por isso que é interessante escolher também algo que tenha a ver, ou que você possa encaixar o seu estilo de vida naquilo. Quando eu fiz essa transição dentro da carreira de deixar de trabalhar para pessoas, para empresas, né, instituições, para trabalhar para mim, foi pelo meu estilo de vida. Tem os prós e os contras, né? Porque quando eu estou trabalhando para uma empresa, eu até deixei um cargo de concurso público, assim, tem pessoas que são super fechadas nisso. Não, eu quero... Que busca segurança, né? Porque me dá segurança, mas você pode encontrar segurança em outras coisas também. Né? Daí tem os prós e os contras, claro. Ali eu sei que todo mês a empresa vai me pagar tanto. E talvez o meu salário, dependendo do plano de carreira que tem, talvez ele aumente tanto a cada, não sei, um ano. Não sei como é que tá hoje.
mas deve ser assim, mais ou menos, né? Mas é aquilo. Aí eu tenho a segurança que eu tenho o 13º, eu sei que eu posso, dependendo da empresa, eu vou chegar até esse cargo. Mas é isso. Mas eu tenho, por outro lado, eu não tenho uma liberdade de fazer a gestão dos meus próprios horários, eu não posso estar trabalhando em diferentes lugares. E qual que era a minha prioridade? E até foi movida por uma situação que eu nem... Não, foi antes, né? Eu fiz essa transição antes de passar por uma situação... Eu comecei a fazer essa transição antes de passar por uma situação que me movimentou ainda mais para não trabalhar para ninguém, assim. Mas é isso. Eu vou crescendo, eu vou amadurecendo, eu vou vendo qual que é o meu estilo de vida também. E isso traz um prazer maior. E você trabalha melhor, as pessoas percebem isso em você e elas se atraem pelo seu trabalho, elas buscam o seu trabalho, porque elas veem que também tem amor naquilo, que você está fazendo aquilo, porque aquilo traz uma satisfação muito grande para você. E isso, obviamente, principalmente quando se trata de saúde, claro, né, a pessoa vai confiar mais em você. Sim. Porque ela sabe que você está fazendo aquilo com prazer. Eu tava tentando achar... Você está cuidando da vida das pessoas. É que você trouxe algo que é bem interessante, né? Que a gente está falando dos diferenciais, né? Então, por isso que você precisa confiar em você, no seu diferencial. Porque tem gente, por mais capacitado, experimentado que eu seja, que vai se sentir mais confortável com uma outra pessoa que, de repente, acabou de se formar. Por algum aspecto que elas se conectem e que role ali essa segurança para ela poder falar o que ela quer falar. Né? Então, tem um cara, ele é considerado um dos pais da psicossomática, ele chama Franz Alexander. Ele tem uma frase que ele fala assim que o que trata é a personalidade do terapeuta. Como assim? Obviamente, né? Que ele está falando de toda uma formação, não precisa nem falar sobre isso. Né? Mas o diferencial é a personalidade. Então, se você não sabe nem quem você é, imagina, como que você vai conseguir chegar nesse resultado? E a pessoa sente, Ela uma sente. energia. Ela sente. É a energia. Eu falo, por exemplo, nas mentorias. Quando um paciente chegar para você e falar obrigado, eu não quero mais. Quando, na mesma semana, um outro paciente simplesmente ignorar a mensagem do tipo, faltou semana passada, você manda a mensagem, tá certo para essa semana, não te confirma. E chega um outro paciente e aí no dia fala assim, Paula, eu tive um imprevisto, eu vou precisar desmarcar. Se você tomar 3 porradas dessa, na mesma hora ali, como vai ser a sua reação? De repente você vai chegar na terceira pessoa que vai desmarcar em cima da hora e vai falar, pô, você não tem compromisso, porque você está despejando em cima dela o que as outras fizeram? Ou você vai ter essa maturidade emocional de entender que isso vai acontecer? E de entender que as pessoas vão passar por você. Elas não são suas, tá? Elas vão seguir a vida delas. Se você tiver uma dor de abandono, de rejeição, você vai sofrer aqui. Se você tiver uma dor do tipo que a pessoa não reconheceu aquele trabalho, aquilo que você fez, você vai sofrer aqui. Sabe, tem vezes que dentro do set ali, a pessoa chega e fala algo assim muito firme, concreto. Não, Francisco, porque pra mim é o seguinte, é assim, 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 tal, 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 tal. Ela fala exatamente a mesma frase que você trabalhou com ela alguns meses atrás. Mas ela nem lembra que foi trabalhado ali no set. É verdade. Você vai falar o quê? Você vai ser a pessoa que vai falar assim, não, mas isso que você tá falando fui eu que... Você vai sentir... Vendo? Eu disse pra você. Você vai sentir algo de alguma forma menos rejeitado, ou do tipo não valorizado, e dela não considerar que foi você que trabalhou, ou você vai ficar feliz e vai falar assim, deu certo. Deu certo, entendeu? Consegui plantar ali. Tá ali a semente e a pessoa... Essa é a função. Se você não tiver bem claro onde você tá, qual é a sua função, para onde você tá indo, você vai sofrer independente do segmento, independente da carreira que você formar. Então, assim, para mim resumir, né? Você quer uma mudança, quer uma transição de carreira? Primeiro, mudança de mente. Sim. Você precisa entender quem você é. Você precisa listar as suas virtudes. Para, a partir dali, você começar a criar uma estratégia e vir executando. Né? Essa execução de colocar o propósito à frente de uma forma inteligente vai te permitir, bem provável, você chegar no lugar que você planejou antes do prazo previsto.
Lembrando, porque você acaba sendo um estímulo vivo dentro dos ambientes. E os ambientes vão responder a esse estímulo positivo que você está dando. E as coisas começam a cooperar para que aconteça. E aí você vai poder, de repente, viver aquilo que eu vivi. Né? Obviamente que tudo isso é subjetivo, cada um tem os seus sonhos, as suas virtudes, aquilo que, não, eu prefiro ficar aqui, que aqui tem segurança, tá tudo bem. Ninguém tá falando para você sair da sua empresa, mas se você tem a vontade, o desejo, e você vê que está definhando onde você está, meu amigo, não seja um estímulo negativo no ambiente. Comece a mudar isso. Exato. E comece a ser um estímulo vivo por onde você passar. E você vai ver que as portas vão se abrir. Se abrem, se abrem, se abrem. É isso. As pessoas precisam entender que elas também são estímulos e conforme a gente muda, o ambiente externo muda. É essa mudança interna e também essa responsabilidade consigo mesmo. Chamar para responsabilidade. Então, se você quer sair, fazer uma transição de carreira, invista. Invista no seu conhecimento, no seu autoconhecimento. Não seja medíocre. E, cara, hoje eu falo assim para as pessoas: não tá tão difícil se destacar hoje, porque as pessoas estão muito preguiçosas, devido a várias coisas que a gente já conversou aqui. Então, assim, nem tá tão difícil. Aproveita esse momento que a gente tá de mediocridade muito devido a vários estímulos aí que direcionam a gente para sermos pessoas meio medíocres. Aproveita essa chance que a gente está tendo de se destacar e faça muito. Porque hoje em dia as pessoas se destacam pelo mínimo que elas fazem. E é um absurdo, né? Outro dia eu sigo uma página no Instagram, Universo Genial, e tem lá vários gênios e tal, das ciências e tal. E aí eu falei, nossa, que saudade de novos gênios, né? Porque a gente tem uma geração que não tem novos gênios. A gente fala ainda de gênios de 100 anos atrás. De não sei quando. Cara, e aí teve gente que ainda reclamou do meu comentário. Eu falei, então, mas quem que a gente tem hoje em dia como referência? Gênios agora? Não tem, porque as pessoas não investem em conhecimento, em autoconhecimento, não se debruçam horas para estudar, não se esforçam. Não, tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente fazendo também. Né? E eu gosto muito e sigo essas pessoas e eu levo essas pessoas como um exemplo para mim. Né? Tem vários psicólogos aí, profissionais da área de saúde que eu sigo, que eu falo, poxa, essas pessoas vale a pena. É assim que eu quero ser também. Eu quero estar nessa bolha. Legal, você tem uma referência. Referência. Né? Então, assim, existe pessoas, sim. E eu falo assim, é nessa bolha aqui que eu quero estar. É esse estilo de vida que eu quero ter pra mim. Que aí engloba tudo. São pessoas que investem na saúde física, que faz atividade física, que estuda muito, que tem, sim, uma vida mais regrada. Mas são pessoas que estão lá. Boa. São pessoas que estão fazendo diferença. Eu não quero passar por essa vida nessa bolha maior de mediocridade mesmo, né? Então aproveita, porque assim, você pode se destacar. Nós estamos numa época que não é tão difícil de destacar, não. Talvez a gente possa entender a preguiça como anestesia. As pessoas estão anestesiadas. Estão, totalmente. Porque eu tenho vários estímulos, eu tenho várias oportunidades de receber prazer. E esse prazer me anestesia. E aí eu vicio nessa anestesia. Então eu começo a estudar, opa, tem um prazer aqui. Eu começo a fazer tal coisa, opa, tá ficando chato, deixa eu fazer alguma coisa ali. E isso vai viciando. E essa anestesia, né, me deixa de uma forma, talvez, que seja essa preguiça. Exato. Né? E nos meus atendimentos, as pessoas podem ter certeza que tudo que eu puder fazer para ajudar os meus pacientes, que eles sabem, é pegar na mão e falar, não, saia, não entre, não fique anestesiado. Vamos lidar com essa realidade? Você é capaz, você consegue. E aí você pode mudar de carreira, você pode ter o relacionamento dos seus sonhos, você pode se amar, o relacionamento dos seus sonhos com você mesmo e depois com outras pessoas. Por favor. Né? Assim, não fique. Se você tem pelo menos uma pequena vontade de não permanecer nessa bolha de anestesia, então vem. Sim. É muita mudança? Mas vale a pena. Vale muito a pena. Vale. É isso. E uma coisa também que é interessante, converse com profissionais, né, da área que você quer iniciar aí uma nova jornada. Mas escute também
Pode ser que você É, ouça profissionais frustrados gente- e pode ser que você ouça, mas procure Sim. também Não, profissionais boa que não referência. estão... Você- boas E referências. quem é boa referência? Quem tem resultado. Exato. Olha pra pessoa que tem resultado e aí é uma boa referência. Mas nem falamos sobre, né? Nem era a intenção, né? Porque não tem tempo para falar sobre os comos, as estratégias, etc, né? É mais para, de repente, fomentar, encorajar. E aí, sim, se você quiser, se você precisar de algo, né? Nesse sentido, então, estamos aqui também Estamos aqui. para ajudá-los, certo? Certo, é isso. Eu escrevi várias coisas aqui, gente, mas até como tal, mas não dá tempo de falar tudo, então... E o Caio tá ali, ó. Já... Já deu, menos já deu. 5 ele tá ali, ó. Nossa, já deu. Já. Pessoal, obrigada. Francisco, obrigada. Valeu, Falar. Valeu, Ima. Caio, obrigada. Valeu, Caio. Ima. Tchau, tchau. Bora. Bora.